nono trecho do Caminho de Santiago, de Los Arcos a Viana. Com as luzes ainda acesas, deixamos para trás a torre da igreja de Santa Maria de Los Arcos e iniciamos o caminho que passava pelas plantações do vale, cujas folhas eram penteadas pelo vento fresco da manhã e onde algumas ovelhas ainda estavam indecisas para começarem sua rotina diária. Foi nesse cenário que percorremos os primeiros 7 quilômetros, vendo nossa sombra crescer à medida que o sol nascia, iluminando a paisagem e aquecendo nossas costas. Sansol foi o primeiro local habitado no qual passamos, uma aldeia com 108 habitantes, que recebeu carta foral em 1176 do então rei Sancho o Sábio. Sua igreja, do século XVI, é devotada a San Zoilo. Ela fica no ponto mais alto da colina do mesmo nome, de onde já podíamos ver sua vizinha, a vila de Torres del Rio, local que fica no meio do percurso do dia e por isso mesmo parada obrigatória para descanso dos peregrinos. Habitado desde os romanos, foi citado no Codex Calistinos como Torre do Rio de Águas Venenosas, daí a origem de seu nome. Sua igreja, a do Santo Sepulcro, foi construída pelos Cavaleiros Templários e tem o mesmo formato das de Eunate Jerusalém, românicas e octogonais, e sobre a sua nave há uma lanterna onde se acendia fogo para iluminar os caminhos aos peregrinos que chegavam de noite, funcionando de forma similar a um farol. Finalmente chegamos a Viana, cidade habitada desde 2500 a.C. Foi destruída e romanizada por Sertório no século I d.C., quando ganhou um templo à deusa Diana. Foi tomada pelos suevos e visigodos e no ano de 661, antes da invasão muçulmana, seus habitantes já haviam construído sobre esse templo romano um monastério beneditino, que era habitado por monjas, entre as quais Santa Anatóquia, que aí veio a falecer. Na Idade Média, pela sua localização entre reinos, Viana mostrou-se importantíssima, pois no ano de 1195 as relações entre a Navarra e a Castela eram tensas, e à medida que Sancho VII, o Forte, construía um castelo em Viana e várias fortalezas numa linha de defesa, Alfonso VIII concedia privilégios a Navarrete e Logronho num jogo de estratégias de fronteiras. Em 1219, o rei Sancho havia reunido vários povoados dentro das muralhas de Viana, dando-lhe foro, incentivando assim o aumento de sua população para ter contingente necessário para resistir a uma eventual tentativa castelhana de invasão, que veio a acontecer em 1275. Como não conseguiram êxito, mais de 100 anos depois voltaram a atacar Viana e desta vez conseguiram ocupá-la por 8 anos, sendo retomada pela Navarra, e assim continuaram as disputas entre os séculos XIV e XVII, alternando sua posse através de batalhas campais, de guerra civil, de tratados de paz e até de bulas papais. Viana ainda participaria das guerras carlistas, quando sofreu saques tanto dos carlistas quanto dos isabelinos, bem como da destruição de suas igrejas, principalmente da de São Pedro, que ficou em escombros. Visitamos alguns pontos de interesse da cidade, antes da missa dos peregrinos, e depois nos recolhemos no albergue André Munhoz.